da palavra do Senhor Jesus. Mas antes de nós lermos novamente a palavra de Deus, antes de nós falarmos a esse texto, de outros textos aqui, quero mais uma vez convidar os irmãos para que nós pudéssemos falar com Deus, pedindo a graça de Deus, a direção de Deus, para que tudo quanto nós viermos falar nesta noite, venha ser de acordo com a vontade de Deus e que possa servir, para cada um que está ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso objetivo único, é de nós estarmos falando e meditando na palavra do nosso Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa, já temos adorado a Ti com esses louvores, meu Deus, e agora nós estaremos meditando na Tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa, ó Deus eterno, nos dar compreensão a respeito da Tua palavra, de forma que tudo quanto nós viermos falar, que venha ser, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual, que venha ser, ó Deus eterno, para que cada um possa, ó Deus eterno, entender melhor a Tua vontade, que cada um de nós possamos aplicar melhor a nossa vida, ó Deus eterno, a entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ser conosco nesta noite, de forma que tudo quanto nós viermos falar ou fazer essa noite, que venha ser para a honra e glória do Teu nome glorioso. Senhor, aqueles que nos acompanham também à distância, que da mesma forma a Tua palavra possa ir de encontro a cada coração, a cada vida. Meu Deus, sede conosco nessa noite, é o que nós pedimos e desde já nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podei-vos assentar. O tema que nós vamos estar tratando com os irmãos dessa noite é bastante difícil, bastante complicado, porque às vezes a gente acaba indo sempre para os extremos, Então, quando a gente pega dos extremos que eu estou dizendo, é que alguns pegam a palavra de Deus e desenvolvem uma teoria, E eu digo teoria porque pensamento humano, e ele leva para o lado da teoria da prosperidade, dá-se a impressão, então, que porque se nós fugirmos desse ponto e não precisamos cair ao outro ponto, E a gente, muitas vezes, quando falamos, alguém diz, olha, mas não precisa dessas coisas, porque isso não interfere na salvação. E a gente fala, depende, porque tudo acaba interferindo na salvação. Às vezes as pessoas, quando diante de alguma dificuldade, de algum problema, acaba afastando de Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Provérbios, no capítulo 30, O rei Aguel, se não me engano, ele fala um pouquinho a esse respeito, pedindo a Deus alguma coisa. Quantas vezes nós olhamos e vemos aqui falando a respeito da palavra de Deus, falando a respeito de Abraão, que é nosso pai na fé, e ele fala que nós somos filhos de Abraão. E se eu perguntar para os irmãos aqui, quantos acreditam, que é filho de Abraão, na promessa para Abraão? Tem alguém que acredita nisso? É o pai na fé, amém, que coisa. E o que Deus prometeu para ele? Perceba, irmãos, que quando Deus chama ele, a primeira coisa que Deus testa é a obediência de Abraão. Eu digo que Deus testa a obediência de Abraão, porque Deus poderia abençoar Abraão onde ele estava, não tinha problema nenhum de fazer isso, porque Deus é Deus. Então, para ele, poderia ser abençoado em qualquer lugar, mas o que Deus queria era a obediência dele. Por várias vezes, em outras ocasiões, Deus testa a fé de Abraão através da obediência da sua palavra, e muitas vezes na nossa vida do mesmo jeito. Nós dizemos que somos filhos de Abraão na promessa, mas aquilo que interessa, às vezes a gente pega isso aqui, Eu sempre costumo dizer para os irmãos, a gente vê muitos movimentos aí, evangélicos, que vai falando, e as pessoas, aquilo que ela aceita, ele levanta a mão e diz que eu recebo isso, Quando não interessa, isso eu não recebo, e vai recebendo só o que interessa. Mas a gente olhando, vendo a palavra de Deus, a gente começa a pensar, olha, o que Deus planejou para nós, como seres humanos, aqui na terra, além da vida eterna, evidentemente. Ele planejou alguma coisa para nós. Se nós observarmos de Abraão, como nós citamos, Abraão, Deus chamou ele, escolheu para ele, fez para ele uma promessa, ele ia peregrinar, e todos os lugares onde ele passasse, ele seria bendito, seria abençoado, e diz que a sua descendência também seria abençoada, e uma nação poderosa sobre a terra. Nós observamos de outras pessoas que Deus chama para ele, que manda, que faz promessa, e pessoas que clamam a Deus, que falam, e Deus vai abençoando. E Deus, para nós falamos outro dia a respeito de José, Deus escolheu ele, fez um plano para que ele pudesse ser governador em outro país distante de onde ele morava, mas era o plano que Deus tinha para que pudesse salvar o seu plano. Falamos a respeito da rainha Esther, e assim nós podemos citar várias outras pessoas
que Deus vai chamando e vai trazendo o apóstolo Paulo, que era um doutor da lei, que ele aprendeu junto com Gamaliel, que conhecia muito bem a lei, mas Deus tinha outro plano para a vida dele. Embora ele havia feito alguma coisa, estava em um determinado caminho, mas Deus havia preparado outra coisa para ele. E aqui nós olhamos e falando isso com os irmãos, também a gente começa a observar para a nossa vida. Será que nós temos vivido a plenitude daquilo que Deus planejou para nós, daquilo que Deus escolheu para nós? E se nós não temos vivido, irmãos, não é porque a falha está em Deus, mas é porque a falha está em nós. Porque muitas vezes nós deixamos de olhar para a palavra de Deus, nós olhamos muitas vezes para o homem, para aquilo que a pessoa faz para nós. Quantas vezes as pessoas estão magoadas com alguém, e volto a dizer para os irmãos, a primeira atitude que ele tem é dizer assim: olha, eu não vou mais no culto, né? Pede para falar que estou me desligando, porque eu estou magoado. Mas observa assim, mas o que foi que Jesus fez para você de ruim? Nada. Olha, se Jesus não fez nada de ruim, por que a primeira atitude nossa como ser humano é nos afastar de Deus? Essa é uma natureza humana, uma natureza nossa que foi herdada pelo pecado de Adão, e ela é passada para nós. E eu costumo dizer que o ser humano, ele é ruim por natureza. E por isso que ele precisa do Espírito de Deus entrando, penetrando na sua vida, para que ele seja uma pessoa diferente, para que seja uma pessoa melhor. Mas a gente olhando e falando disso, eu digo para os irmãos, porque quantas pessoas que, se tiver com fome, se tiver desempregado, é mais difícil de estar buscando a Deus, não, que isso vai lhe afastar. Mas será que o que Deus planejou é que nós venhamos ter uma vida inteira de sofrimento, sofrimento? Embora Ele falou, no mundo tereis aflições, mas será que é isso que Ele tem para cada um de nós? Eu li aqui com os irmãos, falando a respeito de Jabes. E se nós olharmos o livro de 1 Crônicas, nós vamos observar que é narrado lá, eu não contei, mas alguém diz que tem mais de 500 nomes, que é mencionado no livro de 1 Crônicas. E nasceu fulano e gerou fulano, e ele vai falando, e outro vai dizer, e nasceu e morreu, e nasceu e morreu, e nasceu e morreu, e nasceu e morreu. E aí chega nesse personagem, nesse homem, nessa pessoa, só que Jabes, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. O que foi a diferença de Jabes? Por que ele foi mais ilustre? Aonde estava a diferença na vida dele? E ele vai dizendo assim, porque ele invocou a Deus, ele falou com Deus. E perceba que a biografia de Jabes não é tão grande. Se nós pegarmos, nós vamos encontrar 2 versículos falando de Jabes só. Não encontramos mais do que isso. Mas nós encontramos dizendo assim, ele foi diferente, ele foi mais ilustre, ele foi mais importante, ele teve mais relevância do que os outros. Por que Jabes foi mais ilustre? E aí eu trazendo isso para nós, irmãos, será que você é mais ilustre do que seus irmãos? Será que você é mais ilustre do que as outras pessoas que estão com você lá na sua empresa, na escola, onde você mora, no seu bairro? Será que você tem sido mais ilustre ou tem sido mais ou menos igual a eles mesmos? E nós falando disso uma vez, nós falamos aqui, o irmão Paulinho ali que lembrei, nós conversamos um dia, ele falando assim, olha, eu comprei uma casa, paguei a casa, não devo nada da casa, eu arrumei dinheiro, fiz uma reforma, comprei o material, dinheiro para mão de obra, está tudo pago, não devo nada para ninguém. Foi isso que o irmão falou para mim. Você, bom, ganha bem, tem muito dinheiro? Não tão assim. Mas como é que fez isso? Por que fez isso? E por que outras vezes ele não consegue malemar pagar a conta de luz? A gente olha e fica olhando para essas coisas. E a gente, lógico que não é só um fator, mas o que a gente tem feito, irmãos, para a gente mudar? E às vezes, eu estou dizendo isso, porque quando a gente pega a palavra de Deus, a gente pega um versículo, vamos ver aqui, por exemplo, quer ver? Peço para os irmãos, abra para mim, por favor, as vossas Bíblias, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6, 7, 8 e 9, até aqui por enquanto.
males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quando a gente pega, irmãos, e lê esse texto, pega esses versículos aqui, parece que nos passa a impressão que a gente não deve ter muitas coisas, não deve te preocupar com ter muitas coisas. Porque ele diz assim, olha, os que querem ser ricos caem em tentação. Então, sim, se eu não quiser ser rico, eu não caio em tentação, né? Só que se a gente olhar para a palavra de Deus, e nós vamos ler outros versículos daqui também, se eu olhar para a palavra de Deus, eu falei aqui de Abraão. Os irmãos acham que Abraão foi rico? Foi. Ele tinha 318 homens a seu serviço, trabalhando para ele. É o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis. E ele saiu da sua terra sozinho, ele, sua esposa, seu sobrinho, e Deus foi abençoando a ele, porque ele ouviu a voz de Deus. Aí eu pergunto, mas Abraão, ele caiu na tentação do diabo pela sua riqueza? Não. E então, a gente olhando para esse texto, muitas vezes, olha, você tendo que comer e beber, a gente tem que estar satisfeito, tem que vestir, está ótimo. Sim, irmãos, é verdade, né? Mas, e aqui, muitas pessoas dizem, olha, eu nem ligo para dinheiro, porque a Bíblia fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes as pessoas não dizem nem isso, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? E a gente, por acreditar muitas vezes nisso, que o dinheiro é a raiz de todos os males, a gente não procura ter uma maneira honesta, evidentemente, de ganhá-lo. O problema é que, como é que a gente vai viver sem dinheiro? Deus vai sustentar. Eu sei que Deus sustenta, mas como é que Deus nos sustenta? De que forma? A Bíblia também nos diz assim, que para nós trabalharmos de noite ou de dia de noite, para nós não sermos pesados aos nossos irmãos. Olha, eu vou trabalhar e não vou receber? Não, eu vou trabalhar para me ter o sustento, evidentemente. Então é evidente que para ganhar o dinheiro é preciso trabalhar, mas trabalhar como? E aí que um grande problema das pessoas, que muitas pessoas tentando a riqueza, buscando a riqueza. Nós ouvimos aí no final do ano quantas pessoas tentando ser rica, ganhando na loteria, né? É mais fácil você ganhar na loteria e ficar rico. O problema é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, livro de Gálatas, né, no capítulo 5, ele vai falando que o jogo, ele é pecado. Então não podemos ser através do jogo, nós não podemos ganhar dinheiro através do jogo. Não podemos ganhar dinheiro de formas ilícitas, mas nós precisamos ter a bênção de Deus. Outros, de forma errada, por não entender a palavra de Deus, trabalha de noite, de dia e continua enrolado com a sua vida enrolada. Então, assim, não, mas a Bíblia fala que assim mesmo está tudo certo. Mas é isso que está o contexto bíblico aqui de 1 Timóteo. Vou falar de Jabes, tá, irmão? Mas eu quero pegar outros textos para os irmãos para vendo. E quando nós olhamos ainda, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus ainda, eu vou citar o texto, a gente não tem tempo para ler todos, né? São muitos, mas para a gente ir sintonizando. Quando nós lemos o que próprio Jesus falou no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, alguém lembra de cabeça? Que diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quais são essas coisas que ele está se referindo? A comer, a beber, a veste. Pode ler para ti no capítulo 6, vai voltando os versículos para trás, vamos ver que se trata disso. E o que ele está querendo dizer com isso? É que se você não buscar primeiro o reino de Deus, você vai trabalhar de noite, de dia, vai trabalhar de madrugada, vai ganhar dinheiro, o diabo vai roubar seu dinheiro e você não vai conseguir fazer nada. O princípio está errado, não é que não deve se trabalhar, mas é que deve primeiro buscar o reino de Deus. O que significa isso? Irmãos, antes de sair para trabalhar, eu preciso buscar o reino de Deus. Antes de sair para procurar emprego, eu preciso buscar o reino de Deus. Antes de procurar uma esposa, eu preciso buscar o reino de Deus. Antes de buscar uma casa, eu preciso buscar o reino de Deus. Antes do carro, eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. E muitas vezes as pessoas, por inverter essa ordem, acaba tendo problema na sua vida. Então a gente olha assim, não, mas então você só vai buscar o reino de Deus, Deus vai dando essas coisas para nós. Mas Deus não vai te dando essas coisas. Não adianta pensar, não, eu vou buscar Deus e eu fico na minha casa dormindo e alguém vai ficar trazendo comida para mim todo dia. Não é isso que a palavra de Deus fala. Perceba que a promessa feita para Abraão é assim, sai da tua terra,
Sai da tua parentela, vai peregrinar, vai andar por um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou dar a terra para a descendência. Então tem que sair caminhando, tem que fazer coisas, não é para ficar parado. Então a gente observa que, às vezes, por nós ler a palavra de Deus de forma errada, e alguém olha aqui o versículo 10, assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, então a gente não busca o dinheiro. E se você não busca o dinheiro, como é que você vai comprar comida? Como é que você vai pagar a prestação da casa, do carro, enfim, como é que você só vai sobreviver? Será que é isso que Paulo escreveu para Timóteo? Se nós voltarmos no texto, vamos voltar um pouquinho no livro 1 Timóteo, mesmo, no capítulo 6, livro 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1, ele diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores, por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, o servo, o escravo, que tem um dono, que tem um senhor, ele precisa honrar os seus senhores, para que o nome de Deus não possa ser blasfemado, obedecer a palavra de Deus, obedecer a doutrina de Deus. E aí depois assim: eu, os que têm senhores crentes, não o despreze. O que Paulo está escrevendo para Timóteo? Olha, vai ter escravos cujo dono deles, cujo senhor deles que comprou eles são cristãos. Então, não despreze eles por serem irmãos, antes sirva melhor. Olha, se o que me comprou, ele é meu irmão também, Cristo, eu preciso servir ele melhor. Mas a gente começa observando aqui, só que ele diz aí, ele vai tratando de outros assuntos. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, a bondade de Cristo, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca das questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartai-vos dele. Perceba que Paulo começa dizendo, e que Paulo está orientando Timóteo a esse respeito, é que pessoas que torcem a palavra de Deus, para que possa ganhar dinheiro com ela. Se irmãos olhar nos nossos dias hoje, será que existe pessoas que torcem a palavra de Deus para ganhar dinheiro com isso? Pessoal, vai lá, vende sua casa, sua fazenda, e traga tudo que Deus, Ele é obrigado a honrar com a sua palavra, Ele é obrigado, as pessoas vão dando, eles vão acreditando nisso. E Paulo está dizendo assim, que esses homens são corruptos, de entendimentos, privados da verdade, cuidando que a piedade, ou seja, o evangelho de Cristo, o amor de Cristo, seja ganho, seja causa de ganho, ganhar dinheiro com o evangelho. Não é para ser ganhado dinheiro com o evangelho. E aí ele vai tratando, olha, mas é ganho a piedade com contentamento, o amor de Deus, nós estarmos contentes com aquilo que Cristo tem feito para cada um de nós, ainda que nós não tivermos nada, ainda que nós não tivermos bens, ainda que nós não tivermos nada de bens materiais, mas tivermos o amor de Deus na nossa vida, porque nada trouxemos para esse mundo, é manifesto que nada poderemos levar. Ou seja, se você tiver muito dinheiro, se tiver pouco, não tiver nada, ou tanto faz, né, a quantidade que você tem, nada vai ser levado daqui para o outro lado. Então, importante para nós, o primeiro, por isso a gente volta para o que Cristo falou: busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Nós olhamos a palavra de Deus assim: não junteis tesouro na terra, juntais tesouro no céu. Não que seja proibido, irmãos, ter algum tesouro na terra, é que o tesouro da terra, ele vai ficar na terra, ele não vai sair da terra, ele não vai para o céu. Então, o importante para a nossa vida não é buscar de forma demasiada ser rico, ganhar dinheiro, porque não é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus quer primeiro a nossa vida espiritual, a salvação, por isso que Ele veio, morreu na cruz, entregou a sua vida na cruz do Calvário. E muitas vezes a gente pega um versículo de forma isolada e diz, não, então é o seguinte, olha, se é para mim ter o que comer e vestir, eu devo estar satisfeito, então eu já tenho que comer e vestir, eu devo estar satisfeito. E vive em dificuldade. Mas se nós olharmos o restante da palavra de Deus, Ele vai dizendo assim, que os que querem ser ricos caem em tentação. Os irmãos devem conhecer tantas pessoas que tentaram ganhar muito dinheiro de forma errada. Quantas operações nós ouvimos falar, a operação Lava Jato aí, pegando político, pessoas querendo ganhar tanto dinheiro de forma errada. Então, cai em tentação porque as coisas parecem que está tão fácil, vai desviando ali e vai
chegam num ponto que não tem jeito. Então, se eles caem na tentação do diabo, o diabo trabalha na vida dele. Depois a gente vai mencionar um pouquinho que Jabes fala a esse respeito também, que ele pede alguma coisa a Deus nesse sentido. E aí ele continua dizendo assim: o amor ao dinheiro é a espécie de toda a raiz de male, e nessa cobiça, nesse interesse demasiado de ganhar dinheiro, algum se desvia da fé e se transpassar a si mesmo com muitas dores, né? A pessoa ganha dinheiro fácil, nós citamos aqui o caso do Lava Jato, tantos outros foram parar na prisão e que causou tanto sofrimento, tanta dor. Mas observa aqui, o que Paulo fala para Timóteo, irmãos, ele não diz assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro, a cobiça, juntar demais, ter para si. E a Bíblia trata, né, não marquei aqui o texto, mas ele trata em alguns lugares que a avareza, que é idolatria, né? Por que a avareza é idolatria? A pessoa adora o dinheiro, faz de tudo para conseguir o dinheiro. Esse que é o problema, porque se nós pensarmos que o dinheiro é o raiz de todos os males, para que nós vamos trabalhar? Eu trabalho para ganhar dinheiro para pagar as contas, para comer, para pagar o que precisa, para manter tudo em dia. E a Bíblia fala para nós que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor, e que nós amemos uns aos outros. Olha que coisa interessante. Mas como é que eu não vou dever nada para ninguém se eu não tenho dinheiro para pagar minha conta? Então o problema não é o dinheiro, o problema é o amor a ele, a importância que eu estou dando para ele. Então a gente ouve muito falar, falei aqui da loteria, você diz, se você ganhar na loteria, o que você faz? Eu vou dividir, vou pagar minhas contas, eu vou dividir com as pessoas. E quando ele ganha na loteria, que acontece de ganhar mesmo, o que acontece? Ele desaparece, que para eu pagar, eu ganho, eu vou dividir com o dinheiro, cada um que cuida da sua vida. Então perceba que a cobiça do dinheiro, isso que é o grande problema, e é disso que ele trata. E aqui, no versículo, vamos continuar lendo aqui, no versículo 11, Paulo escreve para Timóteo assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, cobiça, o amor ao dinheiro, né? Segue a justiça, a piedade, o amor de Deus, né? A fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e que de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele vai tratando com ele, falando para ele que ele deve guardar a palavra de Deus para esse momento, né? Aquele que só ele tem imortalidade, que habita na luz inacessível, que nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Aí ele diz assim, versículo 17: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponha esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueça em boas obras, reparta de boa mente e seja comunicáveis. Irmãos, olha aqui que Paulo escreve para Timóteo: o problema não é ter muito dinheiro, o problema é se você tiver muito dinheiro, você não pode ser altivo. O que é altivo? As pessoas costumam dizer assim, nariz empinado, aqui no Brasil, né, tupetudo. Não seja dessa forma. Mas se você tiver muito dinheiro, também não ponha esperança no dinheiro, porque o que acontece se você tiver muita esperança no dinheiro? Está tudo na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores quebra, perdeu tudo, né? E aí fica desesperado. Então, só não ponha a sua esperança no dinheiro, não é o seu dinheiro que pode salvar, não é o seu dinheiro que vai te sustentar, quem sustenta é Cristo, é Ele que vem, e é isso que Ele vai tratando aqui. Olha, ponha a sua certeza em Deus, né? Não no dinheiro, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Todas as coisas que Deus nos dá é para nós gozarmos delas. O que são essas coisas todas? Nós estamos aqui reunidos, cantando, adorando, da nossa casa, nosso carro, nosso trabalho, é para nós gozarmos e aproveitar aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. E aí ele diz assim:
aos que têm bastante dinheiro, que faça o bem, enriqueça em boas obras. Olha, não tem problema enriquecer, mas precisa ser em boas obras. E por isso muitas pessoas às vezes não entendendo assim, olha, ele precisa fazer as boas obras, mas como se fosse uma troca, né? Então, eles entendem, principalmente o espiritismo, que se você faz uma coisa ruim, depois você faz uma coisa boa apaga uma coisa ruim. Então você faz bastante coisa boa, que vai apagando as coisas ruins, você vai fazendo as duas coisas. Não é isso, né? Ele vai dizer, olha, enriqueça fazendo coisas boas, repartam de boa mente e seja comunicável. Olha, se tem muito dinheiro, não tem problema. O que você faz com o seu dinheiro? Reparta, dá para aquele que não tem um pouco, divida com ele. Mas para que Deus dá riqueza para alguém? Olha, para que possa abençoar a vida de outro. Se não for para isso, para que vai dar? Para esse altivo, para ele se trancar? Então, muitas vezes, as pessoas não têm condições, Deus não dá uma prosperidade, maior abundância, porque a pessoa fica ruim, fica altivo, fica nariz empinado, fica tupetudo, não quer ajudar ninguém, por isso Deus não dá a bênção para ele. Mas quando Deus dá, é para que possa ser ajudado outros de boa mente, sem precisar se preocupar, dizer, olha, não, na semana passada eu ajudei esse, agora foi aquele outro. Não, irmãos, faz de boa mente, ajuda, faz aquilo que você puder, seja comunicável, que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Entesoure para si um bom fundamento para o futuro. Como é que eu faço um bom fundamento para o futuro, um bom alicerce para o futuro? Ajudando o próximo. Se nós olharmos lá na lei, a gente não vai estudar a lei, evidentemente. Eu disse que, meus irmãos, que a salvação, né, para nós entendermos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a lei, ela trazia para uma coisa, né, que era o seguinte, ó, as pessoas, o povo de Israel, que tinha bens, quando plantavam, quando fazia a colheita, o que eles deviam fazer? Não podia colher todo. Uma parte da colheita precisava deixar para o pobre, para a viúva, para o necessitado. Não era tudo para ele. Ele precisava repartir com outros aquilo lá. Deus mandava. Por que foi falado lá? Nós lemos lá, no outro dia falamos do dízimo, ele deu 4 tipos de dízimo. Olha, você pegou o dinheiro, vai dar uma parte para o sacerdote. O sacerdote, ele não está trabalhando, está cuidando das coisas de Deus. Como é que ele vai sobreviver? Através de você ajudando ele, o necessitado, você ajudando ele, você fazendo para ele. Então a gente olha aqui para a palavra de Deus e fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que a pessoa não pode ter dinheiro, o problema é que a cobiça ao dinheiro, se ele estiver preso ao dinheiro, ele não pode ter. Então é por isso que Deus não dá para todo mundo. Então, como nós falamos aqui, mas e muitas vezes, por nós pegarmos aos extremos, olha, a Bíblia fala que eu tendo que comer o que eu vestir, eu devo estar satisfeito, então estou satisfeito. Amém. Se você está satisfeito assim, não tem problema nenhum, né? Desde que continue obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Ah, mas eu não quero só para ter que comer e para vestir, eu quero ter um pouquinho mais. Tem problema? Mas não tem problema, desde que procure de maneira correta. E a gente vai falar um pouquinho, eu falei de Jabes para a gente entender um pouquinho sobre isso. Eu falei aqui do rei Aguel, né, em Provérbios capítulo 30, vamos lá para dar uma olhadinha em Provérbios capítulo 30. O texto é grande, eu vou ler com os irmãos só 3 versículos. Provérbio capítulo 30, as horas passam de demais, né? Provérbio capítulo 30, vou ler com os irmãos o capítulo 7, 8 e 9. Eu pedi para os irmãos, por gentileza, que os irmãos possam ler, que os irmãos participem, né? Fiquem só ouvindo eu falar, os irmãos cansam, né? E depois, irmãos, conforme a gente vai falando, também estou fazendo só uma introdução aqui, depois a gente vai avançando um pouquinho mais, mas dentro daquilo que nós falarmos, se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Livro de Provérbios, capítulo 30, versos 7, 8 e 9. Quem achar, por favor. Irmã, irmão, cada um é um. Verso 9. Então, olha aqui que ele diz, ele pediu 2 coisas para Deus, que antes que ele morresse, que Deus desse para ele, né? Afastar a vaidade e a palavra mentirosa. Ah, mas são 2 coisas, né? Mas que é uma coisa que ele pede. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa, né? Pessoa vaidosa,
embora Salomão diz que tudo é vaidade, mas no sentido mais amplo da palavra vaidade mesmo, né? E a palavra mentirosa, e não me des pobreza nem riqueza. Parece uma coisa interessante, mas olha o que ele pediu. A gente olhar e ver que é uma pessoa sábia, né? Senhor, eu não preciso ficar rico, mas eu não quero que o Senhor me deixe pobre, não é? E ele justifica por quê. Ele diz: olha, porque se eu tiver, no versículo 4, na sequência, mas ele continua, né? Não me dê riqueza nem pobreza, mas mantém uma porção acostumada. Olha, aquilo que eu estou acostumado a viver, a maneira que eu estou acostumado a viver, o Senhor me dando isso, para mim já está bom, né? Por que ele diz isso? Porque assim, se eu ficar farto, se eu tiver muito, tiver sobrando, eu corro o risco de negar a Deus. E assim, olha, mas quem é o Senhor? Eu já tenho tudo. Qual que é o problema, irmão, das riquezas, do ser humano, das pessoas ricas? O problema das pessoas ricas não é a riqueza. O problema da pessoa rica é que ele põe a sua confiança na sua riqueza e não em Deus. E esse é o problema, e por isso que ele diz assim: Senhor, eu não quero que isso aconteça comigo, mas eu não quero ficar pobre, porque se eu ficar pobre e eu não tiver nada, eu vou acabar furtando, roubando, para que poder manter, e eu vou acabar lançando mão do teu nome, eu vou desagradar o teu nome. Então, Senhor, me dê para mim uma vida equilibrada. Foi o que ele pediu a Deus. Ele não pediu nem muito nem pouco, o suficiente, né? Então, a gente olha para cá e vê que foi a oração que ele fez a Deus. E a gente olha assim: não é verdade. Na verdade, as pessoas que estão na pobreza, ele acaba blasfemando do nome de Deus, porque aquele que vive numa pobreza extrema, em quem que ele coloca a sua confiança? No governo humano, nas bolsas, famílias, salário família não, Salário Brasil, sei lá, e nos benefícios do governo. Precisa viver dependendo do governo. Então a confiança não está em Deus, a confiança está no governo. Quando ele vai lá, está passando mal, que vai lá no INSS, fica lá 10 horas, 12 horas esperando o médico, e o que ele faz? Ele sai lá glorificando a Deus porque ele ficou 12 horas esperando o médico? Ele sai xingando todo mundo quando não quebra as coisas. Então perceba que viver dessa forma, a gente vive muitas vezes porque, ok, acontece momentos na vida da gente que a gente passa por problemas, sim, acontece, mas muitas vezes as pessoas, elas se acomodam, então vivem dessa forma. Mas veja que as pessoas pegam só uma parte. Para nós que estamos aqui nesta noite, para quem nos acompanha, pedimos a Deus alguma coisa? Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu não quero ficar pagando aluguel a minha vida inteira, ou não, eu fico pagando aluguel a vida inteira. O que você tem pedido para Deus? Precisa pedir. Há uma necessidade, porque se nós observarmos, né, o grande problema nosso é que nós esquecemos que nós temos Deus, Ele é nosso Pai. E Ele é dono do quê? Do ouro ou da prata. Ele diz assim: minha é prata. Quando nós vemos lá em Ageu, né, falando da construção, mas como é que vai construir o templo? A minha é a prata, eu tenho para dar. Então quando a gente observa todas essas coisas assim, olha, a gente muitas vezes não pedir. Tem um texto aqui, eu não marquei, né, mas pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Então, por que eu não te dou? Está pedindo errado, está pedindo para gastar nos seus desejos, nos seus deleites, mas está afastando de Deus, não está colocando Deus em primeiro lugar. A gente volta para o texto que nós lemos aqui: buscai antes, primeiro, o reino de Deus, a sua justiça, depois a comida, a casa, o carro, ele vai acrescentando ao seu tempo, no tempo certo, evidentemente, mas primeiro, buscai o reino de Deus, primeiro, buscar a sua justiça. Primeiro é Deus, primeiro Ele. Quando a gente olha para isso, será que Deus tem sido o primeiro na nossa vida? Será que nós temos colocado Ele em primeiro lugar? Se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar, irmãos, vai dizer o que diz o salmista: vai comer, repousar tarde, comer pão de dores, não vai ter prejuízo, não vai ter nada de bom na sua vida, é só prejuízo, porque não está buscando a Deus. Nós temos um Deus bom, somos filhos de Deus. Veja aqui que o Evangelho de João nos diz assim, né? Que fala: todos quantos receberes, deu o direito de ser chamados filhos de Deus.
E Deus, como nosso Pai, é um Deus bondoso, um Deus bondoso. Deus é bom, Ele não é um Deus, um Pai cruel, um Pai ruim. Muitas vezes o problema está nós pedindo errado, ou muitas vezes nem pedindo nós estamos. E esse é o nosso problema que tem na nossa vida. Eu marquei aqui, mas eu não vou ler todo, mas no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, eu não vou ler todos, eu vou ler, a gente vai repassando alguns. Aqui fala de Salomão, todo mundo sabe o que Deus aparece para Salomão. Salomão, a Bíblia menciona aqui que ele nunca houve, rei antes dele, e nem depois haveria que teria o que teve ele. Mas perceba que em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, diz assim, que naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê, qualquer coisa, pode me pedir o que você quiser. E eu repasso essa pergunta para os irmãos: se Deus chegasse para você hoje, talvez com o IPVA para pagar, com o IPTU para pagar, eu não sei, assim, pede-me o que você quiser que eu vou te dar. O que será que nós pediríamos? E será que se nós pedirmos errado, Ele nos daria? Ele diz assim: olha, qual é o pai que o filho vai pedir para ele uma coisa boa, o pai vai dar uma coisa ruim? Não é esse o texto, mas a gente entendendo o texto. Olha, se o pai, você como filho, pede para o seu pai uma coisa boa, ele vai te dar uma coisa ruim? Não, ele não te dá. Por quê? Ele é pai. E é bom. E Ele sabe o que é bom para nós. Nós não sabemos muitas vezes, nós pedimos errado porque nós não sabemos. E por isso, pede, não recebe, porque pede mal para gastar no vosso deleite. Então não dou, você vai se estragar. Se eu te der isso, uma vez, o irmão Murilo não está aqui, uma vez o irmão Murilo estava aqui, ele gostava muito de moto, da Hornet, o irmão Maurinho lembra, Falei que o sonho dele era comprar uma Hornet, E eu até brinquei com ele, falei assim: olha, sabe por que Deus nunca te deu uma Hornet? Hornet, para quem não sabe, é uma moto aí, que não sei quantas cilindradas, Você sabe por que Deus nunca teve? Ele nunca teve, Acabou comprando um carro, Casou, teve os filhos, teve um carro, não teve moto. Falou: se Deus tivesse te dado a Hornet, você tinha te matado, saído correndo igual um doido. E Deus sabia disso, por isso que Ele não te deu a Hornet. Percebe? Não é porque não podia. Olha, ele foi lá, construiu uma casa, tem uma casa, comprou um carro, podia ter comprado uma moto. Mas aquilo não era bom para ele. Às vezes nós pedimos, nós não recebemos porque nós pedimos mal. Se Deus der aquilo para nós vamos morrer espiritualmente, talvez não fisicamente, mas talvez espiritualmente, então Ele não dá. Então aqui nós observamos que Deus aparece para ele naquela noite, e assim: pede-me o que você quiser que eu te dê. Se nós olharmos aqui, e ele vai falando que Deus usou de misericórdia com o pai dele, aí no versículo 10, olha o que ele diz: dá-me, pois, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Perceba que ele pede que Deus desse para ele sabedoria. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada mais do que sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido dele. Aqui no versículo seguinte, eu não vou ler todo com os irmãos, mas assim, porque houve isso no seu coração. Você não pediu riqueza, você não pediu fazenda, você não pediu honra, você não pediu que acabasse com os seus inimigos. Eu vou te dar tudo isso que você pediu. No versículo 12, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, fazenda, honra, qual nenhum rei teve antes de você e nem vai ter depois. Olha, como pediu uma coisa boa, eu vou te dar as outras coisas. Mas perceba, voltamos lá para o versículo de Mateus 6,33. Busca aí primeiro o reino de Deus, e que mais além do reino? A sua justiça. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Não foi isso que aconteceu com Salomão? O que ele pede? Senhor, eu preciso ser justo para julgar o teu povo. Não sei julgar o teu povo. Então, se o Senhor me der sabedoria, eu vou ser justo com o povo. E Deus se agradou tanto, falou: então tá, como você pediu isso? As outras coisas vão ser acrescentadas, não só acrescentada, igual a você, igual a tu, nunca mais haverá um rei igual a tu.
E nós olhamos e vemos, é contado em vários livros, histórias e muitas coisas a respeito da riqueza do rei Salomão, as minas de ouro do rei Salomão. Vai haver bastante contos sobre isso. Que ganhou muita coisa, construiu a casa de Deus, construiu o palácio, construiu muitas outras riquezas, estábulos, cavalos, teve de tudo que Deus deu para ele. E como é que Deus deu para ele? Dando sabedoria. O que ele pediu? Sabedoria. Quando estava lá, Bartimeu, né, lá clamando, pedindo que Jesus assim, o que queres que eu te faça? Você quer que eu faça o que para você? O que ele pediu? Eu quero ver. Mas antes de Deus falar isso para ele, o que ele estava fazendo? Jesus, tem misericórdia de mim. 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 E Jesus chamou. Não foi assim de qualquer jeito, irmãos. Ele disse, pede o que você quer que eu vou te dar. O que você está querendo? E muitas vezes nós estamos querendo tanta coisa, mas nós vamos ver, estávamos como discípulos, né? Vou ler aqui depois com os irmãos, que estava lá 3 anos e meio com crise, assim, até agora nada pediste. Não pediu nada ainda, mas vocês podem pedir. Então, irmãos, perceba que a semana de oração é a semana mais importante que nós temos para nós. Por quê? É a semana que nós vamos para pedir, falar com Deus, agradecer a Ele, pedir alguma coisa para Ele, falar com Ele, né? Então, terça-feira, o culto de oração é um dos cultos mais importantes que nós temos, porque nós vamos pedir com Ele, nós vamos falar com Ele, nós vamos conversar com Ele. Ter esse privilégio de estar falando com Ele face a face, né? Aí ele fala, mas eu não estou vendo Ele. Não, espiritualmente, Ele está conosco, então nós estamos falando com Ele, né? E espiritualmente, evidentemente que precisa ter fé, como diz o livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, mas se tiver fé, você acredita que Jesus está aqui? Amém, eu acredito. Se você acredita que Jesus está aqui, então precisa se aproximar dEle, e se aproximar dEle, se você clamar, você pedir, nós vamos falar aqui de Isaías que ele invocou a Deus, mas será que ele fez uma oraçãozinha, Senhor, me abençoe, Deus abençoe ele, será que foi isso? Quanto tempo será que ele invocou a Deus? Então, vamos pensar um pouquinho disso. Então, volto a dizer, às vezes por nós faltarmos entendimento, a gente parece que vamos para os extremos e esquecemos talvez do meio termo que seria interessante para nós. O livro de Lucas, no capítulo 16, versículos 13 e 14, vamos ler o 13, depois a gente faz um comentário e depois a gente vai para o 14. Livro de Lucas, no capítulo 16, versos 13 e 14. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não convém servir a Deus e a Mamon. Ok, irmãos, perceba que ele trata aqui uma questão de escravidão. O servo, eles têm que servir a seu senhor. É uma questão obrigatória. E ele trata, falando a esse respeito de nós, ou nós servimos, aqueles assim, servimos a Deus, ou servimos a Mamon. O que é Mamon? É o Deus das riquezas, o diabo, mas é o Deus das riquezas. Então assim, não dá para servir a Deus e a riqueza. Mas como assim? Olha, se Deus me der riqueza, eu não posso servir a riqueza, eu tenho que servir a Deus. Eu tenho uma empresa que eu tenho que ficar 24 horas lá, então Deus não te deu essa empresa para você não. Você tem que ficar 24 horas lá, você não consegue vir do culto, você não consegue adorar a Deus, você não consegue buscar Deus, não foi Deus que te deu, não, uma coisa está errada. Não dá para servir Deus e a riqueza, a gente serve a Deus ou a gente não serve a Deus, porque quando ele está tratando assim, quando a gente serve automaticamente desagrada do outro, não dá para agradar dois. Olha, o irmão acha que quando o irmão renuncia o pecado, quando se afasta do pecado, se achega de Deus, começa a buscar Deus, o diabo fica feliz? Lógico que não, né? Mas quando a gente afasta de Deus, aí o diabo fica feliz, porque, olha, eu não estou servindo o diabo, só deixei de servir a Deus. Não, você está servindo o diabo, deixou de servir a Deus, automaticamente serve o diabo, não tem outro jeito de explicar, é isso que acontece. E aí no versículo 14 assim, e os fariseus que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Por que Jesus falou isso para eles? Porque Jesus conhecia os seus corações e eles eram
avarentos. A avareza é pecado, a avareza é idolatria. Por que idolatria? A pessoa adora o dinheiro. Então a avareza é pecado, e a Bíblia fala que, entre outros, né, os idólatras, os avarentos ficarão de fora do reino de Deus, porque ama a riqueza. Então, irmãos, a gente tratando disso, estou falando por irmãos que nós estamos falando, alguém pode estar falando assim, mas o estudo é sobre prosperidade, sobre prosperidade, né? Que Deus, Ele tem poder para nos dar, mas não é de qualquer jeito, não é, precisamos entender qual que é a vontade de Deus, o que Deus tem para cada um de nós. Quantas vezes a gente pega também, né, aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 16, só que no versículo 19, ele começa tratando, a gente não vai ler todo, porque até o 30, ele fala a respeito de uma parábola de rico e Lázaro. Quem já ouviu a parábola do rico e Lázaro? Né? O que acontece com o rico? Morreu e foi sepultado, foi lá para o Hades. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Ou seja, Lázaro, pobre, o rico, né? Eu não tenho o nome dele, mas era rico. Ele morreu e foi para o inferno. Então tá, o pobre foi para o céu, o rico foi para o inferno. Tá vendo? Então a gente tem que ser pobre para ir para o céu. Não, você acha que todo pobre vai para o céu? Assim como nem todo rico vai para o inferno. O que ele está tratando aqui, nós irmãos podem ler, né? Que ele vai dizendo que o rico vivia de púrpura, linho finíssimo, todos os dias regalado esplendidamente, enquanto Lázaro, cheio de chagas, estava à porta dele, desejava-se alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Irmãos, não está escrito, mas se Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, o que a gente entende? Que o rico dava comida para Lázaro? Não, porque se ele desse a comida para Lázaro, você acha que Lázaro tinha o desejo de alimentar da migalha que caía da mesa dele? Ele não precisava, porque já era dado para ele. Então, no texto que ele está tratando, e está no mesmo capítulo 16, falando da avareza, e Jesus estava falando para os fariseus mesmo essa parábola, é contada para eles, e ele vai tratando, né, que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, né, lá no inferno, viu, tem toda a conversa aqui, diz assim, peço que mandes lá, que Lázaro vem, molhe a ponta da língua, ponta do dedo, refresque minha língua, eu estou em tormento, que Lázaro estava em paz. Olha, mas lá você já viveu a sua vida em bastante tranquilidade, Lázaro estava em sofrimento, agora ele está descansando e você está sofrendo. Então, a primeira impressão que nós temos é que por ele ser rico, ele estava no inferno, mas ele estava no inferno não era pela riqueza, e sim pela sua avareza. É o mesmo texto que nós lemos um pouquinho antes do versículo 13 e 14, ele está falando da avareza. Lázaro desejava comer-se da comida, o rico não dava comida para ele. Quando nós olhando aqui mais para frente, então faz o seguinte, tem outros irmãos, mande que Lázaro volte lá e que fale para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Quando nós observamos aqui, no versículo 29, assim, disse-lhes Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Olha, ainda que os irmãos do rico, que também poderia ser rico, estavam ali, o rico queria que falasse para ele para não vir, ou seja, provavelmente era rico também, mas o que ele está dizendo assim, lá tem os profetas, Moisés e os profetas. O que é o Moisés e os profetas? Tinha a lei, tinha as profecias, tinha a palavra de Deus. Lá tem a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Para nós hoje, um rico pode ser salvo, embora que a Bíblia fala assim, que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de céu. É mais fácil, não que não possa, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, porque o rico está com seu amor, a sua confiança no dinheiro. Nós percebemos aqui que ainda no versículo 30 assim, e disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Qual que era o problema do ser humano, seja pobre ou seja rico, de entrar no reino de Deus? A falta de arrependimento, a falta de ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Então, da mesma forma, a salvação, a Bíblia fala que a salvação, Deus ele veio manifestando a salvação a todos os homens, e a pregação é que se arrependam. Irmãos,
Veja que o problema não estava no dinheiro. Jesus estava tratando de um contexto específico com os fariseus pelo problema de avareza. E não entra no céu avarento. E existe, pior não é isso, né? Não sei se todos os irmãos sabem, mas existe muitos pobres avarentos. Sabia disso? Não é só rico que é avarento, tem pobre avarento também. Ele tem lá o seu dinheirinho, esconde lá no fundo, lá tentando de alguma maneira se dar bem, para que ele não possa ajudar ao outro. Quando a gente observa a palavra de Deus falando a respeito que Jesus estava no templo, observando as pessoas que estavam trazendo as suas ofertas, e diz assim que havia muitos ricos que traziam muita quantidade de dinheiro e jogavam lá, que eles sobejavam, ou seja, que sobravam, as sobras, ainda que era muito. E aí ele chega, uma viúva pobre, e vai lá, coloca lá a moedinha, e Jesus diz assim: olha, essa aí ela deu mais que todo mundo. Por que ela deu mais que todo mundo? Ela deu todo o sustento. Perceba que ela não estava preso em tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha era só a moeda, não era muito. Os outros davam muito, mas era sobra. Então, muitas vezes, a avareza está também no pobre, não é só no rico, não, né? E o problema que Jesus condena a avareza, o amor ao dinheiro, seja muito ou seja pouco. Eu estou dizendo isso porque nós vemos que nos nossos dias que nós vemos, tem muitas pessoas que são pobres, têm muita dificuldade, mas estão tentando ganhar dinheiro de tudo quanto que é jeito, e busca de um jeito, e busca de outro, e busca de outra forma. Um dia uma pessoa me ligado para mim, que para arrumar um dinheiro para ele, porque tinha ganhado, ia pegar um outro lá, que me dava 50 mil, eu falei: não, obrigado, não estou precisando, não quero não, né? Eu vou entrar num negócio ilícito para me ganhar dinheiro, vou ganhar 50 mil fácil, não quero, para que isso? Ainda brinquei com ele que um dia da Polícia Federal na minha porta, não quero não, apaga isso aí, eu não quero nem saber que você não me conhece, né? Que dá problema, porque às vezes a pessoa querendo ficar rico, irmãos, é isso que a Bíblia fala, né? Aquele que quer ficar rico, ele cai na tentação do diabo. Perceba que Abraão queria ficar rico? Não, mas Deus abençoou ele, a família dele foi abençoada. Salomão queria ficar rico? Não, ele queria ser justo. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. Se eu buscar a justiça de Deus, Ele vai me acrescentando as outras coisas. Quando eu quero ficar rico e não busco a justiça de Deus, eu fico pobre, vai empobrecendo, a pessoa vai empobrecendo cada vez mais. Ele ganha muito, mas ele gasta mais ainda, ele perde mais ainda do que foi dado. Então perceba que estou trazendo esses textos para os irmãos, para a gente fazer essa introdução. Achei que nós ia acabar hoje mesmo, né? Estamos fazendo só uma introdução aqui ainda, mas que os irmãos pudessem ver que muitas vezes, né, a gente começa olhando de um lado para o outro, a gente acaba caindo ao extremo errado, porque a gente vê: não, olha, eu não posso buscar ter uma vida melhor, porque Deus, Ele preparou para mim que eu tenha uma vida de sofrimento a vida toda. Será que é isso mesmo? Às vezes não é isso, às vezes é eu que estou buscando, tá bom? Eu quero ver com os irmãos, ler com os irmãos, olha o que Jesus falou quando alguém perguntou para servir Ele. Qual que era o interesse deles, né? O que a gente ganha com isso? O livro de Marcos, capítulo 10, verso 28. No livro de Marcos, capítulo 10, verso 28 até o 30. Vamos ler, que dá para a gente ficar. Pedro, né, que faz essa pergunta para Jesus. Livro de Marcos. Irmão, pode achar, livro de Marcos, capítulo 10, verso 28 até o 30. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, Mas olha que coisa interessante. Pedro, ele fez uma pergunta, não, ele disse para Jesus, não perguntou nada para Jesus: Senhor, o que eu vou ganhar para te servir? Não é bem isso o contexto.
Pedro, ele se prontificou, ele diz assim: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Veja que ele não disse: Senhor, olha, se eu largar meu emprego, eu sou pescador, ganho aí um dinheiro, sustento da minha família, tenho um barquinho, 2, 3, não sei, a gente vai largar para te seguir, mas e aí, como é que fica, né, o outro lado? Ele não perguntou, não foi isso que ele falou para Jesus, mas ele se prontificou. Perceba que a questão está na prontidão de servir a Deus. Irmãos, entenda uma coisa: Deus, ele nunca fica devendo nada para nós. Não é porque ele tem que fazer, mas é porque ele é Deus, ele tem poder. E quando nós nos entregamos na mão dele, nos colocamos na mão dele, para que nós possamos ser usados por ele, está um grande problema, que nem todas as pessoas querem ser usadas por Deus. Isso é um grande problema, porque ser usado por Deus, ele tem um preço, ele custa uma renúncia, ele custa muitas vezes deixar vontade, deixar passeios, deixar família, ele tem que deixar alguma coisa para servir a Deus. O Evangelho é uma coisa para ser feita imediatamente. Servir a Deus não é uma coisa para o futuro, eu vou pensar e se dela no futuro eu vou servir a Deus. Não é isso. O Evangelho, perceba que Jesus foi passando e foi chamando algumas pessoas, né? Olha, vem, siga-me. E que aquele que Jesus chamou, o que ele disse? Senhor, eu tenho que enterrar meu pai, né? Jesus falou: não, tá bom, então faz o seguinte, vai lá, enterra seu pai e depois você vem e me siga. Foi assim que Jesus falou? Não. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Senhor, mas eu comprei um campo, eu preciso ir lá, comprei uma junta de boi, eu preciso ver isso. Então tá bom, já que você comprou, vai lá, depois que você puder, você vem e me siga. Jesus nunca falou dessa forma, irmãos. Mas o que ele diz assim é: se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora. O momento sempre é hoje, é sempre agora. E Pedro também, ele chega com essa confiança e diz: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Entendi o que o Senhor quer de nós, vamos deixar tudo e vamos te seguir. Gostoso isso, né? Quantas vezes as pessoas já pensou dessa mesma forma: olha, eu quero servir a Jesus, eu quero ser um pregador do Evangelho, eu quero ser músico, eu quero vir na reunião da mocidade, né? Aí o cara está ok, domingo 9 horas, não pode ser às 11, né? Porque 9 horas é tão cedo. E aí a gente vai vendo, as irmãs vai reunir na segunda-feira à noite. Segunda, mas puxa, mas segunda não poderia ser na sexta. E assim a gente vai querendo arrumar um jeitinho, né? E o reino de Deus, ele não tem jeitinho. Olha, é para agora. Veja que quando Jesus chama eles estavam lá pescando, assim: olha, segue-me. O que eles fizeram? Deixou a rede e foi embora. Mas o que vai ser da rede? Eu não sei, ele mandou seguir, estou seguindo. Fala que Mateus, ele estava na alfândega, né? E Jesus passou, chamou ele, o que ele fez? Ele era servidor público, tinha estabilidade. Vamos parar para pensar nisso? Ele tinha estabilidade. Jesus falou: vem, me segue. Senhor, mas eu sirvo o governo romano, me paga bem. Ele falou: não estou ok para seguir, foi. E aí Jesus falou assim: olha, versículo 29, Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Mas perceba que o que Jesus quer é amar a Ele. Por isso que está escrito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Disso depende a lei e os profetas, né? É isso que Jesus fala. Então assim, olha, aquele que deixa por amor dele e do Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação, a palavra de Deus. Então aquele que ama Cristo, ama a palavra dele e deixa o seu afazer, o seu trabalho. Por isso, irmãos, que é tão difícil. Quantas pessoas que às vezes tem um trabalho que desagrada a Deus, mas falam: como é que é isso que eu faço a vida toda? Como é que eu vou servir a Deus e não vou fazer mais isso? Mas seu trabalho desagrada a Deus? Desagrada, então deixa. Mas outra coisa, meu trabalho, uma pessoa que não sei o que lá, mas me atrapalha, deixa. Desde que deixamos tudo por amor dele. Então por isso que diz assim:
e aí se deixar por amor dele, aí então uma coisa interessante, porque Jesus também conhece o coração das pessoas, porque chegou alguém para Jesus e diz assim: Senhor, eu vou te seguir. Jesus olha para ele, conhece o coração dele, ele diz assim: olha, os animais têm onde dormir, os passarinhos têm ninho, eu não tenho onde pôr a cabeça. Por que Jesus falou isso para aquela pessoa? Embora, irmão, não esteja escrito, mas Jesus conhecia o coração dele. Jesus falou isso para ele porque ele queria se dar bem, ele queria ter uma vida de tranquilidade. Quem sabe a pessoa falou: eu vou seguir Jesus, vai que Jesus vai posar todo dia no hotel, vai que come churrasco, né, nos nossos dias. E não é isso que as pessoas querem. Olha, eu vou lá para a igreja porque eu vou seguir Jesus, aí eu vou ter uma casa boa, eu vou ter carne todo dia, e começa a pensar nas coisas materiais. E Jesus olhou para ele e falou: não adianta me seguir, você vai seguir, eu não tenho isso para você. Mas aqueles, no caso deles que deixaram e serviram, Jesus respondeu, disse: olha, quem fizer isso, e aí perceba, irmãos, que ele falou assim: que não receba 100 vezes tanto. Quando? Na vida eterna? Não, já nesse tempo. Olha, agora em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O que Jesus estava falando para ele? É só para a vida futura? Não. O que Jesus falou? Que eles iam receber 100 tanto mais nessa vida? Bênçãos espirituais? Também, é lógico. Mas era só espirituais? Em casas, em campos, em famílias, com perseguições. Não é que vai ter tudo isso com uma vida sossegada. Não, é com perseguição. Vai ter sofrimento. Por isso que a gente não pode deixar a presença de Jesus nunca. E o grande erro das pessoas, que muitas vezes Deus não dá uma vida próspera, uma vida abundante, porque Ele vai abandonar Jesus. Ele não vai querer perseguição. As pessoas não querem ser perseguidas, não querem ter dificuldade. Eu disse para os irmãos quantas vezes alguém olha torto para a gente fica magoado e fica triste. Eu não vou mais na culto, eu não vou mais na igreja, e porque fulano falou isso de mim, e não sei o que lá. O que fizeram com Jesus? Falou: se fizeram isso com ele, imagina com o madeiro verde, o que vai acontecer? Irmãos, tem a bênção de Deus, mas tem perseguição, tem dificuldade, mas tem a prosperidade, tem o favor de Deus. Eu digo, a prosperidade e a abundância, Deus não preparou para nós, Deus não está querendo dar para nós uma vida só de sofrimento. Lógico que vai sofrer, vai ter dificuldade sim, né? Mas não é para a vida toda, não é momento que o que Jesus prometeu, e a palavra aqui é de Jesus. Pode ver que foi Jesus que falou para Pedro: você vai ganhar 100 tanto mais, 100 vezes já nesse tempo, em casas, em campos, em família, em pessoas, você vai ter muito mais. Perceba, irmãos, olha, nós somos lá em 7 irmãos, né? Nós servimos a Jesus. Eu não sei nem quantos irmãos eu tenho, né? Aumentou os irmãos, né? A gente sai por aí, a gente conhece, tem tantos irmãos que chegam, cumprimenta: é meu irmão, eu nem sei que ele é meu irmão, né? Ele está lá, cumprimenta. Quantos irmãos nossos que estão nos acompanhando ali, que estão por aí? Olha, foi acrescentado, eu acho que mais de 100, porque se a gente pegar, são 7 irmãos, 100 vezes tanto, daria 700. Eu acho que eu tenho milhares de irmãos por aí. Veja que Jesus aumenta a família, né? Então a família de Jesus, ela é grande, mas Jesus tem para dar para cada um de nós. A gente muitas vezes nos conforma, ok, se eu estou feliz, que Jesus falou: se eu tiver o que comer, o que vestir, para mim estar satisfeito, e eu estou satisfeito, amém. Para que Jesus vai dar alguma coisa a mais para mim? Eu já estou satisfeito, eu estou tranquilo, né? Então a gente olha e vê. Eu estava vindo para cá, até minha filha ligou, estava falando a respeito do o carro que ela tinha, estava não estava no meu nome quando eu havia comprado. Então os documentos, as coisas, as dívidas vinham tudo para mim, né? Então eu pagava, né? E agora, no ano passado, ela teve um acidente, trocou de carro, comprou um outro carro, o carro está no nome dela. E aí, outro dia eu falei para ela: olha, tem o licenciamento para PVA para pagar, hein? E aí ela ligou: ah, mas já venceu, agora não dá para parcelar? Não dá, tinha de ser no vencimento, né? Ah, mas por quê? Porque eu não sabia disso, né? Então assim, olha, enquanto não tinha lá, tem os problemas. Olha, você tem um carro, você tem que pagar IPVA, né? Ah, eu não quero pagar IPVA. Não tenha carro, está tudo tranquilo, sem problema. Então, assim,
Outro dia falou, não, a minha já tem 20 anos, eu não pago mais. Então tá bom, se eu não quer pagar IPVA, pega um carro com mais de 20 anos, não tem problema. É uma questão de você se conformar com isso. Agora, não, eu quero um mais novo, tá bom, mas você precisa pagar IPVA. Né? Estou dando esse exemplo, que ela me ligou, né? eu costumo dizer sempre para as pessoas, vai casar, né? A pessoa vai casar, e depois que ele casa, aí ele descobre assim, mas tem que pagar a conta de luz? Tem. Mas em casa eu só acendia, nunca paguei, né? Pois é, acendia, mas alguém pagava, né? Tem que ir no mercado? Tem, você vai no mercado uma vez, você faz a compra, antes de terminar o mês, às vezes já acabou, né? Dependendo do tanto que compra, o tanto que come. Mas quando estava em casa, era só abrir a panela que tinha. Olha, abrir a panela tinha, né? No dia seguinte, abrir a panela tinha de novo, né? Mas alguém pagava por aquilo. Não, mas eu não quero isso não. Ok. Dá para morar num ranchinho, arrumar um fogão de lenha, corta-se as lenhas, corta a madeira, está chovendo, deixa no lugar fechado, não precisa comprar gás, mas se você quiser o gás encanado, vira o botão e aperta o botãozinho, né? Já sai fogo, né? Mas custa o gás, né? Então fica diferente. Então, irmãos, que eu estou falando para os irmãos assim, olha, é uma questão que Jesus falou, olha, tendo que comer e que vestir, está satisfeito. Já tem que comer e vestir, estou satisfeito, está bom para mim, amém. Mas olha, Deus tem mais para dar? Ele tem, depende de nós querermos. E como é que eu faço? A gente precisa buscar, vixe, já é a hora, né? E a gente vai falar sobre Jabes. O que Jabes fez para ter a vida dele mudada, para ter a vida dele abençoada? Então, quando a gente observa para isso, né, volta a falar para os irmãos, nós não estamos aqui, irmãos, tratando de teoria de prosperidade. Mas, irmão, faz isso que você vai ficar rico. Não existe isso. Os irmãos vão ficar ricos. Não estou dizendo que os irmãos vão ficar ricos, não é isso. Mas o que a Bíblia fala sobre prosperidade? Nós temos um Deus que é o Pai, que Ele é bom, que a sua benignidade dura para sempre, e que Ele fala que nós, sendo mal, nós sabemos dar coisa boa para os nossos filhos, e o nosso Pai Celestial também. E aqui, Jesus falando para Pedro, disse, olha, se você deixar a sua vida, entregar para mim, me servir, eu ser o dono da sua vida, eu vou te abençoar, eu vou te dar bens materiais também. É isso que Jesus está falando aqui, de forma resumida nesse texto aqui. Ok? Diante do que nós falamos até aqui agora nessa introdução, né? Ficou alguma pergunta? Os irmãos querem fazer alguma colocação? Aproveite, pois sim. Tá, vamos ver aqui. O que seria avareza? O amor ao dinheiro. O que é o amor ao dinheiro? Imagina que eu pego uma notinha de, sei lá, R$50, pus ela no bolso, né? E eu preciso ir para o centro da cidade para resolver algumas coisas, por exemplo. E eu tenho duas opções. Eu posso ir a pé, ou posso pegar um ônibus, ou posso pegar um carro de aplicativo. Qual que é mais barato? Ir a pé. Ok, se eu vou a pé por causa de motivo de saúde, manter a minha caminhada para perder o pânceps, ok, não tem problema nenhum. Mas se eu vou a pé para mim não trocar a nota de 50, é porque eu estou com dó de gastar os 50, e aí eu vou a pé. Chego lá morrendo, dor nas pernas, sem fôlego, sento lá, preciso tomar uma água, aí eu vou comprar uma água, ele disse para mim que custa R$1,50 a garrafa. R$1,50? Não, fico com sede, né? E fico o dia inteiro na cidade resolvendo coisas, morrendo de fome, passo em frente à pastelaria, está aquele cheiro gostoso de pastel frito, e eu olho, eu vou trocar meus 50, não vou trocar, né? E guardo ele aqui, venho com fome, chego em casa morrendo de fome, perna doendo, cansado, vou dormir, não consigo nem vir no culto porque eu não quis trocar R$50. Amor ao dinheiro. Evidentemente que se eu só tenho 50 e eu tenho que pagar uma conta, eu preciso fazer escolha. Mas o que eu estou dizendo, o amor ao dinheiro é aquele assim, olha, eu escondo o máximo que tem, eu não quero gastar o que eu tenho porque eu tenho dó de gastar o dinheiro. E o dinheiro foi feito para gastar, né? E é lógico que a Bíblia também nos fala, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar aquilo que não é pão? Né? Então, não estou dizendo para ninguém se esbanjar, mas o pobre avarento é aquele que ele passa fome, com dinheiro no bolso, mas ele não quer gastar aquele dinheiro. Não é porque ele precisa para pagar outra coisa, é que ele não quer gastar aquilo, né? A gente
faz uma oferta aqui, ó, o irmão está precisando de lá, irmão, ele olha, lá tem 2 contos no bolso, R$2, eu não vou dar não, só tenho esse aqui, fica guardado para mim mesmo aqui. Entendeu? Então assim, é o amor ao dinheiro, aqui ele falou, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não sei se deu para ficar claro. Na verdade, assim, Jó, quando a Bíblia relata, ele era um homem rico, ele era muito rico e foi perdendo tudo. E Deus depois retribuiu para ele, porque o amor dele não estava no dinheiro. É lógico que não é só uma coisa, né? É um fator de coisas, mas não adianta você estudar e não colocar Deus no negócio, ele não vai prosperar, né? Então, o ponto aqui, a gente vai estar trabalhando, falamos aqui, né? Até quando, irmãos, né? Você quer ter uma vida melhor, precisa estudar, precisa fazer alguma coisa, é lógico, mas não pode faltar Deus. Eu anotei aqui, estava ouvindo alguém pregar outro dia, ele diz assim, olha, quantas vezes nós entramos no barco, pegamos o remo e estamos desesperados, remando, e o vento está contrário. Se nós, antes de começar a remar, entrássemos no barco, antes de entrar no barco, pedisse que Deus desse vento favorável, teríamos que remar? Sim, mas com muito mais facilidade. Então o grande problema nosso, né, tem aqui, vamos citar mais para frente, o jovem, ele é estudante, ele tem que fazer uma prova de vestibular para entrar numa faculdade e tal. Em vez de ele passar o ano todo estudando, se ele tirasse um tempo para orar, para que Deus pudesse abrir o entendimento dele, depois estudasse, buscasse a Deus, e quando ele fosse fazer a prova, ele orasse, Senhor, vai comigo fazer a prova, né? A prova poderia ser mais fácil, mas às vezes estuda sozinho, não busca a Deus, não faz nada, chega lá no dia da prova, dá um branco, ele não consegue fazer nada, não vai para frente, está disputando vaga com outros, faz e não tem a bênção de Deus. Então, se não tiver a bênção de Deus, pode fazer, evidentemente, irmãos, que Deus dá para nós alguma coisa, o restante é com a gente. A história do povo de Israel, Deus falou para eles, para Abraão, fez a promessa que tinha terra que manava leite e mel. Quando eles chegaram lá, por que eles não entraram na terra de pronto? Precisavam lutar, precisavam conquistar a terra, ficaram com medo. Mas quando eles voltam, né, depois do período todo que eles passaram ali, que ficaram por 40 anos, que eles voltam, o que eles tinham de fazer? Lutar. A terra era deles, mas tinha que conquistar, precisava lutar. Lógico que colocando Deus na frente, colocava Deus na frente, os muros de Jericó. Como é que derrubaram? Cataram a marreta e começaram lá a bater no muro para o muro cair? Não. Veja o jeito que o muro caiu, irmãos, é impossível de cair. Mas por que o muro caiu? Porque Deus obedeceu, Deus derrubou o muro para eles. Então observa que Deus derrubou o muro, o restante eles tiveram que fazer. Então, na nossa vida, é da mesma forma. Eu vou pedir
para Deus me abençoar, para me ser próspero, para me ser rico, e vou ficar lá sentado na beira do rio pescando. Você vai ficar lá e não vai ter nem o peixe para você comer. Não é isso que nós estamos falando, não, né? Precisamos ter, primeiro, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus. É isso que os homens fizeram. Abraão saiu da terra porque Deus mandou ele sair, e ele saiu. E ele foi obedecendo a voz de Deus, e Deus foi abençoando. Você tem obedecido a voz de Deus? Tem ouvido a voz de Deus? Você tem... Volto a falar aqui, irmãos, eu conheço irmãos que estão patinando, não estão aqui porque provavelmente está trabalhando, né? E por que está trabalhando? Porque você trabalhou de dia, agora precisa fazer algum bico de noite porque tem conta para pagar. E estava assim no ano passado, o ano começou, e se continuar desse jeito, o ano que vem, por que não vai estar no culto? Porque precisa trabalhar para pagar a conta. Agora sim, será que foi Deus que preparou isso? Eu não estou dizendo aos irmãos que trabalham de segurança, trabalham um dia sim, um dia não, dá para estar congregando, mas estou dizendo aqueles que não têm jeito de forma nenhuma. Será que foi Deus que preparou isso? Alguma coisa está errada, né? Então, assim, Deus ele tem para nos abençoar. Nós fizemos essa introdução aqui para os irmãos verem que Deus prometeu, Ele é fiel. Mas perceba que o que Jesus falou para Pedro é que ele teria 100 tanto mais nessa vida depois que ele deixou tudo para fazer a vontade de Deus. Não foi antes, né? Então, antes a gente pode ter tantas pessoas. Ah, mas tem muitas pessoas que não conhecem Deus e é próspero. Tem, é verdade. O rico aqui é um caso dele. Morreu, foi para o Hades, foi para o inferno. Mas como é que pode ter uma prosperidade e ainda agradar a Deus? É possível? É. Semana que vem nós vamos voltar a meditar mais um pouquinho na vida de Jabes. Quem foi Jabes? Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sim. Então perceba que não é ser pobre. Agora, todos os pobres são salvos? Não. Quem que é salvo? Aquele que entrega a vida para Jesus, sendo pobre, sendo rico, sendo branco, preto, amarelo, cinza, vermelho, não é a cor, aquele que entrega a vida para Jesus, né? Então, o que eu estou, qual é o propósito nosso mostrar para os irmãos aqui, irmãos? O que Deus tem para mim? Será que eu tenho aproveitado o que Deus tem para mim? Ou o que está faltando? Estamos no começo do ano, todo mundo costuma fazer projetos para 2023, né? As pessoas às vezes costumam, né? Qual que é o seu projeto para 2023? Será que se alguém fez esse projeto, no projeto consta lá servir a Deus melhor? Orar mais? Se tiver, pode ter certeza que vai ter mais luta, vai ter mais dificuldade, mas vai ter a bênção de Deus também, tá bom? Deus abençoe os irmãos, as horas vão se passando, né? Nós temos bastante coisas para falar ainda. Espero que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Se tiver dúvidas, perguntas ou colocações, aproveite, manda, né, pelas redes sociais, a gente vai respondendo na medida do possível. Eu volto a dizer para os irmãos, eu sei que esse é um assunto bem espinhoso, né, porque dá-se a impressão que a gente não pode falar de dinheiro, de prosperidade, de abundância, porque são coisas secundárias, mas é difícil a gente servir a Deus com fome, morando na rua, debaixo da ponte, sem ter expectativa nenhuma da vida. E será que Deus não pode mudar essa situação? É isso que a gente quer que os irmãos vejam, entendeu? Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade, permitindo Deus, né? Amanhã, sexta-feira, tem culto da irmã Nilza, né? Amanhã também? Pastor Sebastião também tem culto na casa do Pastor Sebastião. Então, os irmãos convidados. No sábado, nós temos culto com a mocidade, né? Às 19h30 no templo do Marquês, e todos convidados para que possam estar ali. Domingo de manhã, né, reunião com a mocidade, jovens e adolescentes, e à noite, permitindo Deus, nós estaremos aqui, né? Provavelmente estará conosco também, mais uma vez, o pastor Alexandre, que vai estar na região, deve estar conosco no domingo também, tá? Pastor Alexandre de Araçatuba. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Convido o pastor Daniel para a oração final, dar a benção final também. Que Deus abençoe a todos, né, que estão conosco nessa noite, todos têm acompanhado pelas redes sociais. Sou da Igreja com a Paz do Senhor Jesus e a todos que estão à distância, né? Vamos estar dando a benção final, mas ainda do decorrer do estudo, eu pude observar quão glorioso é a palavra de Deus. Nós temos um servo de Deus da palavra, que é Eliseu, né?
Ele poderia ter muito dinheiro, e quando Naamã foi dar as dádivas para ele, ele não aceitou, né? E ali a gente vemos que a maior riqueza estava em ele ter a porção dobrada do Espírito Santo na vida dele. Então, quando a pessoa tem a porção dobrada, cumpre-se a palavra de Deus também, em Deuteronômio, né, que a bênção, ela vai te alcançar. Você não precisa correr atrás de bênção. A bênção te alcança, né? E só confirmando, né, muitas vezes as pessoas vêm buscar o abençoador, a bênção, mas não quer levar o abençoador, que é Jesus. Então, na verdade, esse estudo, todos esses textos têm bastante a ver para nos despertar. Eu vi nessa parte, essa parte de Eliseu, né, que ele não aceitou. Não é como muitas igrejas hoje aqui que se oferecer 10, eles pedem 20, oferecer 20, eles cada vez aumenta mais. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, não é necessário estar correndo atrás de dádivas, né? Sim, porque o nosso Deus, ele tem muito a dar àqueles que buscam primeiro o reino de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, verdadeiramente Tu és o Deus de Israel, a qual Jabes invocou e pediu com toda ousadia, Senhor, que Tu possa colocar ousadia em cada coração daqueles que têm ouvido, Senhor, o estudo da Tua palavra, e fortalece a cada um, Senhor, para que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um, ó Pai, ensinando-nos a buscar primeiramente o Teu reino, a Tua justiça, Senhor, para que possamos saber que só Tu, ó Pai, na nossa vida pode nos fazer prosperar, Senhor, em tudo, e ser muitíssimo abençoados, Senhor, e que possamos, até na saúde, Senhor, ser abençoado muitíssimo, ó Pai. Guarda, Senhor, e amplia mais e mais o nosso conhecimento dentro da Tua palavra, que cresçamos, Senhor, na graça, no conhecimento, e todos aqueles que estão à distância, ouvindo, Senhor, este estudo, que Tu possa alcançar com sabedoria, Senhor, com entendimento, para que eles possam, Senhor, saber que o Deus em que Jabes invocou é o nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bendito Deus, nós Te louvamos nessa noite pela Tua graça, pela Tua presença, pelas maravilhas que tem operado, Senhor. Nós Te pedimos agora, despede-nos em paz, guarda-nos ao regressar ao nosso lar, que sejamos guardados e amparados pelo Teu poder. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Jesus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.